Alô Leculan, paz para todos. Eu quero compartilhar com vocês hoje que estão me assistindo sobre Ato 10, né? Ato 10 vai falar da pessoa de Cornélio. Quem era Cornélio? Cornélio era um gentio, né? Um gentio que estava fora da promessa, como todos os gentios. Oliveira brava, mas tinha algo em Cornélio muito interessante, né? Ao qual iremos ler aqui algumas passagens para você compreender o que quer dizer Atos 10. E no mundo religioso tem distorcido esse versículo, esse capítulo de Atos 10, né? Tem três coisas que você deve fazer antes de ler a palavra de Deus, né? Primeiro, você tem que saber quem escreveu. Segundo, para quem escreveu e em que contexto. Você fazendo isso, você terá 95% de chance. Você terá 95% de chance de não colocar ideologias de sistema religioso, ideologias humanas, ideologias de Roma, né? Então vamos ver. Acompanha comigo aí. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, um oficial do exército romano do regime chamado italiano. Ele era um homem devoto, um homem temente a Deus, bem como toda a sua casa. Ele contribuía de forma generosa para ajudar os judeus pobres e orava com regularidade a Deus. Certa tarde, por volta das 3 horas, ele viu nitidamente em uma visão um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio, Cornélio. Olhou para o anjo, atemorizado. Que é isso, Senhor? Ele perguntou. Suas orações, respondeu o anjo, e seus atos de caridade chegaram à presença de Deus, de modo que ele o tem em mente, né? Então nós vimos aqui em Atos 10 que, né, mesmo ele sendo um gentio, fora da aliança, fora da promessa, né, ele fazia o ato de caridade, né, era temente a Deus, ajudava o seu semelhante, o próximo, né. Então a gente vê aqui que ele orava com regularidade, constantemente, né, e isso foi visto, né, diante de Deus com bons olhos, né, e tanto que ele ficou gravado na mente do Eterno. Você vê aqui que o Eterno envia a um incircunciso um anjo, né? No momento aqui, a gente vê que ele não estava enxertado na oliveira, que é Israel, né? Vamos ler. Agora mande alguns homens a Iafo para trazerem um homem de nome Simão, também chamado Kefa, que é Pedro. Ele está na casa de Simão, o curtidor de couro, perto do mar. Assim que o anjo lhe falava, foi embora.
Cornélio chamou 2 dos seus escravos domésticos e um soldado auxiliar, um homem piedoso. Ele lhe contou tudo e os enviou a Ifo, né? Então a gente vê aqui que o anjo manda ele procurar Pedro, né? Agora, com qual finalidade o anjo mandou Cornélio procurar Pedro? Nós vamos ver aqui porque o anjo não mandou ele abrir um sistema religioso gentil. Nós vamos ver aqui que ele manda procurar Pedro, né? E Pedro, como a gente já sabe, Pedro foi o cabeça da igreja. Tu és Pedro, e sob esta pedra, Yeshua, falou o Messias, edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, né? Então Pedro era o cabeça, né, daquela igreja de Atos, né? Dos discípulos, o princípio ali. Então, lendo mais à frente, né? No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles estavam a caminho, se aproximaram da cidade. Kefa subiu, que é Pedro, subiu ao telhado da casa para orar. Pedro subiu ao telhado da casa para orar. Então, ele sentiu fome. Ele sentiu fome e quis algo para comer. Mas, enquanto preparava a refeição, ele caiu em êxtase. Então, enquanto a refeição não estava sendo preparada, Pedro subiu o telhado para orar, né? Então vamos ver. Ele entra em êxtase, né? Ele tem uma visão, né? Ele tem uma visão, né? E a gente vai ver que visão foi essa. Ele caiu em êxtase, no qual viu os céus abertos e algo parecido com um grande lençol, e estava sendo baixado à terra pelos 4 cantos. Nele havia todas as espécies de animais, quadrúpedes, criaturas rastejantes e aves ariscas. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Kefa disse: não, Senhor, de jeito nenhum, jamais comi algo impuro. A voz falou pela segunda vez: pare de tratar como impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi levado de volta aos céus. Nós vimos aqui, né, que ele teve essa visão e que desceu, né, os animais sobre lençóis, e a voz dizia, né, mata e come, Pedro. Esse versículo, ele é totalmente, né, erroneamente interpretado. Eles são interpretados erroneamente, né? As pessoas, né, que não foram libertas, as pessoas que não se submetem à vontade do Eterno, né, elas pegam esses versículos para satisfazer, né, o que ainda não foi liberto, né? Pega esse versículo como base para dizer que não chame de impuro que Deus santificou. Mas de quem está se referindo esse versículo? Está se referindo a Cornélio. Está se referindo ao gentio. Porque o gentio era imundo. O gentio era incircuncisos.
Então nenhum judeu ia na casa de um gentio. Para os judeus era considerado como imundo, impuro, né? Então aí as pessoas pegam esse versículo, né, e quer, né, distorcer, né, erroneamente, dizendo que o Senhor, né, purificou a carne de porco para comer, né? Então, como eu falei, tem 3 coisas antes de ler a Bíblia você tem que fazer. Quem escreveu? Segunda, para quem escreveu e em que contexto, né? Então, vamos lá, né? Então aqui, e aconteceu que 3 vezes em seguida o lençol foi levado de volta aos céus. Pedro ainda estava refletindo profundamente sobre o significado da visão que tivera, quando os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado onde era a casa de Simão, pararam junto ao portão e chamaram, perguntando se Simão, conhecido por Kefa, estava hospedado ali, enquanto a mente de Kefa ainda estava ocupada na visão, né? Então os 2 homens chegaram, enviados por Cornélio, perguntando se Pedro estava hospedado ali, né? E Pedro estava ainda refletindo sobre aquela visão. Oxê, como é que pode? Desceu do céu, né, 4 animais a qual veio a voz para me comer. Então Pedro entrou em parafuso, não estava entendendo, porque não é de costume, né, do povo de Israel comer coisas impuras, porque foi determinado pelo Eterno lá em Levítico 11, né, o que deve e o que não deve ser comido. Então ele estava ali refletindo sobre aquela visão, né? Vemos aqui mais. E aqui eu parei num que ainda estava refletindo sobre a visão. O Espírito lhe disse: 3 homens estão procurando. O Espírito lhe disse: 3 homens estão procurando por você. Levante-se e desça, e não receie em ir com eles. Tá vendo? Aleluia. O Espírito Santo, né? Rapaz, Deus trabalha organizado. O próprio Deus enviou o anjo a Cornélio, para Cornélio enviar 2 mensageiros a Pedro, né? E o Espírito Santo, né, já foi preparando Pedro. Em que? Na visão, né? Na visão que ele teve dos animais impuros descendo, símbolo do gentil, que era impuro, que estava fora da aliança, que era estrangeiro à aliança, era inimigo à aliança, né? Então, vamos lá. E o Espírito disse: 3 homens estão procurando por você, aí levante-se e desça, e não receie em ir com eles, porque eu mesmo os enviei. Eu mesmo os enviei. Falou o Espírito Santo. Eu mesmo os enviei, né? Então vamos lá. Por isso Kefa desceu e disse aos homens: vocês estavam procurando por mim? Eis-me aqui. O que trouxe até este lugar? Eles responderam: Cornélio é um oficial do exército romano, um homem justo e temente a Deus. Justo e temente a Deus. Outra coisa, o eterno Deus jamais vai se revelar às pessoas impuras, às pessoas que transgridem o que Deus determinou. Homem, olha quem era Cornélio. Cornélio não era qualquer um. Cornélio, apesar de ser um incircunciso, né, apesar de ser um gentio, ele era temente a Deus, né, um homem justo e temente a Deus,
alguém tido em alta conta por toda a nação judaica, respeitado, né? Foi-lhe dito por um santo anjo que você seja levado à casa dele para que ele ouça o que você tem a dizer. Por isso Pedro convidou para serem seus hóspedes. Que maravilha! O anjo poderia, né, falar ali o evangelho e mandar, né, Cornélio abrir uma igreja gentílica fora de Israel. Mas o que não aconteceu, né? O que não aconteceu porque as coisas de Deus, elas são organizadas. O Messias falou que convinha ajuntar um povo, né? A juntar um rebanho que estava disperso junto com o povo de Israel. Está escrito lá em João. Convém agregar, né, aquelas ovelhas dispersas. Então, falando das pessoas que estavam, né, fora da aliança, que era o gentio, né, oliveira brava, né? Então vamos lá. Aqui, aí Pedro, que é Kefa, convida aqueles homens para se hospedar ali com ele. É isso? No dia seguinte, ele se levantou e partiu com eles, e acompanhado por alguns dos seus irmãos de África, e chegaram a Cesareia no outro dia. Cornélio estava esperando por eles. Ele já havia chamado seus parentes, amigos íntimos. Assim que Pedro entrou na casa, Cornélio foi ao encontro dele e caiu prostrado a seus pés. Mas Kefa o fez levantar-se e disse: levanta-te, eu sou apenas um homem, né? Então Cornélio, quando viu Pedro, né, prostrou-se. Não. Pedro falou: não, levanta, sou homem que nem você. Sou homem que nem você, né? Então Pedro não aceita a honra, né? E não deveria aceitar, porque toda a honra é dada ao pai e ao filho, né? Então que maravilha. Então ele manda se levantar, né? Versículo 27. Aqui diz: enquanto conversavam com ele, Pedro entrou e encontrou muitas pessoas reunidas. Ele disse: vocês têm conhecimento de que para um judeu ter uma associação menos formal com alguém que pertence a outro povo, ou mesmo visitá-lo, é algo que não se deve ser feito? Entretanto, Deus me mostrou que não devo chamar nenhuma pessoa de vulgar ou impura. Por isso, quando fui chamado, vim sem levantar nenhuma objeção. Diga-me então, por que você mandou me procurar? Cornélio respondeu: 3 dias atrás, por volta desta hora, eu estava fazendo as orações da Minhá em minha casa, né? Oração pela tarde, né? Quando, de repente, um homem com roupas brilhantes parou na minha frente e disse: Deus ouviu sua oração e lembrou-se de seus atos de caridade. Mande alguém a Iafo e procure por Simão, conhecido por Kefa. Ele está na casa de Simão, curtidor de couro, perto do mar. Assim mandei buscá-los imediatamente. E você foi gentil e suficiente para vir. Agora todos nós estamos aqui na presença de Deus para ouvir todas as coisas que o Senhor lhe mandou nos dizer. Então, Pedro tinha a palavra de salvação, né? Então, Cornélio era temente a Deus, era justo, praticava atos de bondade, mas não estava sendo salvo. Precisava algo em Pedro. Em Pedro não, em Cornélio, né?
ao qual o anjo, né? O anjo vai e manda ele diante de Pedro, né? Então vamos lá. Então Kefa se dirigiu a eles agora. Versículo 34. Aqui tá um versículo maravilhoso. Então Kefa se dirigiu a eles. Agora eu entendo que verdadeiramente Deus é imparcial. Todos que o temem e fazem o que é certo são aceitáveis, sem importar qual povo pertence. Eis a mensagem que ele enviou aos filhos de Israel, proclamando Shalom por meio de Yeshua, o Messias, Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a região de Judá, começando pela Galileia? Após a imersão de Ohanã, João anunciou como Deus ungiu Yeshua de Nazaré com o Ruach HaKodesh, Espírito Santo, e com poder, e como ele fazia o bem, curava todas as pessoas oprimidas pelo adversário, porque Deus estava com ele. Quanto a nós, somos testemunho de tudo o que ele fez, tanto em Judá quanto em Jerusalém, quando livraram-se dele, pendurando em uma estaca, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto, não por todos o povo, mas por testemunhar que Deus escolhera de forma prévia, isto é, por meio de nós, que comemos e bebemos com ele depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Então ele nos ordenou que anunciássemos e confirmássemos ao povo judeu que esse homem foi designado por Deus para julgar os vivos e os mortos. Todos os profetas dão testemunho a respeito dele, afirmando que quem deposita nele a sua confiança recebe o perdão dos seus pecados por meio do seu nome. Então Pedro começa aqui a falar da pessoa do Messias, pregando para aquele povo ali, né? Assim como o anjo falou com Cornélio, vai lá que ele tem uma palavra de salvação para você. E Pedro começa, né, a dialogar ali, a proclamar o evangelho, falar do testemunho, né, que ele viu o Mashiach, que o Mashiach ressuscitou, comeu com ele depois de ter ressuscitado, né? Então a gente vemos aqui, Kefa ainda estava pronunciando essas palavras quando o Ruach HaKodesh caiu sobre todos que ouviram a mensagem. A totalidade dos crentes do grupo da circuncisão que acompanhavam Kefa ficou admirado de que o dom do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, também foi derramado sobre os góis, porque os ouviu falar em línguas, louvar a Deus. A resposta de Kefa de Pedro, foi a seguinte: alguém é capaz de proibir essas pessoas de serem imersas na água? Além do mais, eles receberam o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, da mesma forma que nós. E eles ordenou que fossem imersos em nome de Yeshua, o Messias. A seguir, eles pediram a Kefa que ficasse mais alguns dias com eles, né? Então nós vemos aqui, né, quando Pedro começa ali, aleluia, a falar a palavra do Eterno, né, para aquelas pessoas que recebem o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, a qual só era dado aos judeus que eram da circuncisão, né? E isso, quando cai o Espírito Santo ali, eles ficam maravilhados, o grupo da circuncisão, né? Então eles veem que o Senhor já não estava fazendo mais, né, acepções de pessoas, que não era mais o gentil imundo, né? Então nós vemos, né, que não há necessidade do gentil ser circuncidado para receber o Espírito Santo, para fazer parte do povo de Israel. Não se tornar um judeu, mas se tornar co-herdeiro, participante das mesmas promessas que o Senhor fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, né? Mediante Yeshua, nós, gentil, né, que éramos gentil, não somos mais gentil, somos israelitas, porque abraçamos a mesma
a mesma aliança de obediência à Torá, obediência, né, às leis alimentares, né? Então nós temos direitos, as mesmas promessas que o nosso povo de Israel, né? Então que maravilha! Então Pedro, ele fala, agora eu entendo